Cabo Verde é um arquipélago pequeno em tamanho, mas grande em história e cultura. São 10 ilhas, 9 habitadas, cada uma com sua identidade, seus problemas e suas esperanças. Mas a verdade que muitos preferem não encarar é que, apesar dos avanços desde a independência, não é todo lugar em Cabo Verde que se vive bem. Ainda há crianças fora da escola, ainda há famílias que passam fome, ainda há ilhas esquecidas pelos sucessivos governos. Eu não trago essas palavras para atacar Cabo Verde. Trago porque amo este país. E amar significa dizer a verdade. Como disse Amílcar Cabral, o nosso povo não luta por ideias abstratas, mas por condições concretas: comer, estudar, viver com dignidade e garantir o futuro dos filhos. É nesse espírito que precisamos olhar para a realidade dura e perguntar: o que está mal e o que precisa melhorar? A pobreza ainda é uma ferida aberta. É verdade. Cabo Verde reduziu a pobreza nos últimos anos. Em 2015, mais de 35% da população era pobre. Em 2023, esse número caiu para cerca de 25%. A pobreza extrema, que era de 4,5%, caiu para pouco mais de 2%. Isso é um progresso que devemos reconhecer. Mas vamos além dos números bonitos. Porque a pobreza não desapareceu, ela apenas mudou de lugar. Nas zonas urbanas, a taxa de pobreza absoluta é de 21%. Mas nas zonas rurais chega a 35%. Ou seja, quem vive no campo ainda tem quase o dobro de probabilidade de ser pobre em comparação com quem vive na cidade. E quando olhamos ilha por ilha, a desigualdade grita ainda mais alto. Maio, por exemplo, é a ilha mais pobre de Cabo Verde em 2025. 38,8% da população está na pobreza. Um número chocante. Como é possível que uma ilha inteira continue tão esquecida quando outras concentram investimentos e oportunidades? No outro extremo, temos Santo Antão, que em 2025 apresenta a menor taxa de pobreza global do país, apenas 9,6%. Isso mostra que, com políticas locais adaptadas e resiliência, é possível melhorar. Mas também revela como o desenvolvimento é desigual. São Nicolau e Fogo também merecem destaque, mas infelizmente pelos piores motivos. Em pobreza extrema, que significa viver praticamente sem nada, sem acesso à comida suficiente, São Nicolau lidera com 14,8% e o Fogo vem logo atrás com 14,6%. Enquanto isso, São Vicente e Santo Antão têm apenas cerca de 5%. Essa disparidade mostra claramente que o problema não é só nacional, mas profundamente territorial. Algumas ilhas estão muito atrás. As ilhas esquecidas, Maio, São Nicolau, Fogo e Brava. Falar da pobreza em Cabo Verde é falar das ilhas periféricas. O Maio é um caso de descaso histórico. Com 38,8% da população na pobreza, enfrenta problemas de transporte, de acesso a bens básicos e de falta de oportunidades para os jovens. O porto, que deveria ser a porta de entrada da dignidade, frequentemente assoreia e trava a vida. Quando isso acontece, falta de tudo: alimentos, medicamentos, materiais de construção. O Maio continua a ser uma ilha com enorme potencial turístico, mas esse potencial nunca se concretiza, porque falta investimento sério, consistente e sustentável. São Nicolau é outro exemplo de esquecimento. Não há grandes projetos estruturantes, não há investimentos que fixem os jovens. O resultado é a imigração forçada. Os melhores cérebros e braços abandonam a ilha em busca de sobrevivência em outros lugares. Isso aprofunda o ciclo de pobreza. E os números da pobreza extrema em 2025, 14,8%, confirmam que a ilha vive numa situação crítica. O Fogo, apesar de ser uma ilha com enorme simbolismo histórico e cultural, também enfrenta índices altíssimos de pobreza extrema, 14,6%. Os desafios estão na agricultura, altamente dependente da chuva, e vulnerável às secas que atingem o país. Quando a chuva falha, a fome bate à porta, e as políticas públicas, em vez de oferecer soluções estruturais de segurança hídrica, continuam a apostar em respostas temporárias e insuficientes. A Brava, a menor das ilhas habitadas, vive isolada. Em 2015,
quase metade da sua população era pobre. Hoje os números melhoraram, mas o problema central continua o mesmo: as ligações marítimas. Quando o barco não chega, não há escola, não há mercado, não há consultas médicas. A ilha simplesmente para. E isso, em pleno 2025, é inaceitável. Como podemos falar de igualdade de oportunidades se uma ilha inteira depende da sorte do barco funcionar? Educação. Avanços, mas desigualdade persiste. A boa notícia é que o abandono escolar tem diminuído. Em 2023, no ensino básico, caiu para 1,4% e no secundário para 1%. Na Brava e no Fogo, as taxas estão entre as mais baixas de sempre, em torno de 2% no básico e menos de 1% no secundário. Isso mostra que as políticas de combate ao abandono escolar têm dado resultados, mas ainda é cedo para comemorar, porque os números nacionais escondem desigualdades territoriais. Em ilhas como Boa Vista e Sal, as taxas são praticamente zero, mas em comunidades mais rurais e remotas, ainda há crianças que deixam a escola porque não têm transporte, porque a família não consegue sustentar, ou porque simplesmente perdem a esperança. A educação precisa não só garantir acesso, mas também qualidade. De que serve ter as crianças na escola se muitas estudam em salas precárias, sem materiais suficientes, sem internet e sem professores especializados? A educação não pode ser uma estatística, precisa ser uma realidade transformadora. Fome e insegurança alimentar. O problema que não desaparece. Cabo Verde continua vulnerável à fome. A seca, o aumento do custo de vida e a dependência das importações deixam muitas famílias expostas. Em 2025, a FAO alertou que cerca de 7% da população pode enfrentar insegurança alimentar aguda nos períodos de escassez, entre junho e agosto. Isso significa que milhares de cabo-verdianos ainda passam fome todos os anos, dependendo da sorte da chuva ou da ajuda externa. É inaceitável que um país independente, há quase 50 anos, ainda não consiga garantir comida suficiente para todo o seu povo. Isso mostra que os sucessivos governos falharam em construir uma verdadeira soberania alimentar, baseada em políticas de irrigação, de agricultura sustentável e de estocagem estratégica. O que precisa mudar? Chegamos à parte mais importante. O que precisa mudar? Primeiro, transporte interilhas não pode ser luxo nem favor político. É um direito. Um país arquipélago que não garante ligações seguras e regulares entre as suas ilhas está a condenar parte da sua população ao esquecimento. Brava e Maio são provas vivas dessa falha. Segundo, os investimentos públicos devem seguir critérios de necessidade e não apenas de visibilidade política. Se Maio, São Nicolau e Fogo apresentam índices mais altos de pobreza, é lá que o Estado deve concentrar recursos. Não adianta construir apenas onde a visibilidade é maior e o turismo rende fotos bonitas. Terceiro, a educação precisa ser prioridade real, garantindo não só que as crianças estejam na escola, mas que tenham qualidade de ensino, transporte escolar seguro, alimentação adequada e apoio às famílias para que ninguém abandone por falta de condições. Quarto, segurança alimentar. Cabo Verde não pode continuar a viver à mercê da chuva e das importações. É preciso apostar seriamente em barragens, dessalinização para a agricultura, estocagem estratégica de alimentos e incentivos a projetos agrícolas locais. E, por fim, transparência. O povo precisa de dados claros, por ilha, por concelho, sobre pobreza, abandono escolar, acesso à saúde. Só assim a sociedade pode cobrar políticas públicas baseadas em fatos, não em promessas. Cabo Verde avançou, mas avançou para todos? A resposta é clara, não. Ainda há ilhas e comunidades esquecidas, ainda há famílias na miséria, crianças fora da escola e famílias sem o que comer. Enquanto isso existir, a nossa luta deve ser falar a verdade. Amar Cabo Verde não é pintar uma imagem falsa, é exigir que todas as ilhas, todas as famílias, todas as crianças tenham dignidade. Aqui no Fronteiras, o nosso compromisso é esse: abrir os olhos, provocar reflexão e cobrar justiça. Porque contar a verdade
não é faltar ao respeito, é respeitar o povo. Se este vídeo fez sentido para ti, comenta a realidade da tua ilha, do teu bairro, da tua família. Compartilha com quem ainda acredita que em Cabo Verde todos vivem bem. E inscreve-te no canal, porque este é apenas o começo. Na próxima parte, vamos falar de soluções concretas e trazer vozes das próprias ilhas esquecidas que vivem todos os dias essa realidade. Cabo Verde merece mais. E é por isso que não vamos nos calar.